Sou Wilson. Primeiro gostaria e preciso fazer uma correção, assim como vários outros alunos que senhores disseram, não me coloque na turma dos ex-alunos, que apesar de sermos professores e colegas da mesma instituição, eu continuo me incluindo na categoria de seus alunos, porque o senhor sempre me ensina muito, e é uma honra para mim a possibilidade de estar junto com o senhor nesse grupo de pesquisa e de alguma forma estar contribuindo, né, para o desenvolvimento de sua pesquisa e junto com você pesquisando esses temas. Eu quero saudar a todos, na figura da professora Marta Biagi, nossa companheira de várias lutas, e com isso eu saúdo todos da mesa. Não quero perder mais tempo com saudações, porque pretendo cumprir escrupulosamente meus 30 minutos para tratar de um tema que, no meu sentir, é bastante complexo. Eu resolvi tirar da parte do nosso título amplo um aspecto chamado processo, que é um aspecto dogmático, mas que é um aspecto que demonstra muito bem a forma como os tribunais, especialmente os tribunais superiores, não raro têm muito pouco apreço ao problema individual e ao sofrimento individual de cada um que estão envolvidos naquele processo. Eu vou unir muito a minha palestra com o que falou o professor Bruno e o que falou o professor Renato. Hoje ficou excelente porque ficou um dia de processo civil, um dia de dogmática processual civil. E o que eu vou tratar hoje talvez seja aquele que eu reputo o mais complexo artigo do Código de Processo Civil, que é o artigo 1030 do CPC. Com a redação atual do artigo 1030 do CPC, eu acho difícil que qualquer pessoa que não seja um processualista experiente consiga ler uma vez e entender. Porque até nós, processualistas, que estamos acostumados com as nuances desse ramo da ciência, quando eu mesmo li a primeira vez, precisei reler, para entender, para compreender, dado a complexidade do que foi transformado o juízo de admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário. E para isso eu queria fazer rapidamente um paralelo, para situar todo mundo. Talvez nem todo mundo aqui já tenha estudado o recurso especial e extraordinário, então para eu falar primeiro de juízo de admissibilidade provisória no recurso especial e extraordinário, eu quero só contextualizar 3 pequenas partes da teoria dos recursos. Primeiro, a gente tem que entender que recurso especial e recurso extraordinário são recursos de fundamentação vinculada, que não podem rediscutir questões de fato, eles são afetos exclusivamente a tratar de questões jurídicas, sendo que o recurso especial que vai para o STJ tem a função de conferir o respeito e a previsibilidade da interpretação da legislação federal e infraconstitucional. Enquanto que o recurso extraordinário é a forma precípua de controle difuso de constitucionalidade do Brasil. Ele serve apenas para quando a ofensa à Constituição Federal, e não é qualquer ofensa, é uma ofensa que tenha repercussão geral. Então, a injustiça em si da decisão recorrida por recurso especial e recurso extraordinário, ela não é propriamente o objetivo central do recurso especial e recurso extraordinário. Então, o objetivo central do recurso especial e do recurso extraordinário é corrigir injustiças quando estas injustiças, né, decorram da má aplicação da legislação federal e da legislação federal constitucional. Pronto, beleza. Como é que funciona isso, então? O recurso especial e o recurso extraordinário são recursos que cabem de acórdãos proferidos, né, pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos estados. Como regra, tem exceções, mas vamos tratar da regra geral. Como regra, estes são recursos cabíveis contra acórdãos proferidos por tribunais de justiça e por tribunais regionais federais. Então, como é que funcionava antes, no CPC de 73, a admissibilidade do recurso especial extraordinário?
ela era muito parecida com a admissibilidade da apelação, onde eu tenho um duplo juízo, eu tinha, ainda tenho hoje, mas um duplo juízo de admissibilidade. Eu interponho o recurso no juízo ACO, que é o juízo recorrido, e esse juízo recorrido faz uma primeira e provisória admissibilidade do recurso, podendo recusá-la ou admitir a admissibilidade. Esse recurso vai ao juízo ad quem, e o juízo ad quem não está vinculado ao juízo de admissibilidade pretérito do juízo ACO e fará o juízo, aí sim, definitivo de admissibilidade, e sendo positivo o juízo de admissibilidade, o processo passa, ou o recurso passa ao julgamento de mérito. Então, no âmbito da reforma do CPC, no âmbito da redação do novo CPC, do CPC de 2015, a decisão foi de acabar com o juízo de admissibilidade. Por quê? Porque de acabar com o juízo provisório, repito eu, provisório de admissibilidade. Porque o que se verificava? Qual era o trâmite natural de um recurso especial ou extraordinário no CPC de 73? Você interpunha um recurso especial ou extraordinário, este recurso, a admissibilidade provisória competia ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, ou seja, do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal. Como regra, o presidente do Tribunal de Justiça, o TRF, inadmitia o recurso especial e como este juiz era provisório, eu poderia recorrer. E eu interpunha, na época, o chamado agravo de instrumento, né, que era um agravo para destrancar o RE e o RESP. Então, era o agravo para destrancar o RE e o RESP, era o recurso que eu tinha para dizer, olha presidente ou vice-presidente, você equivocou-se na admissibilidade provisória e eu vou remeter ao presidente. Então, como regra, a maioria dos recursos eram inadmitidos. Como regra, a maioria das partes interpunham o antigo agravo de instrumento, o agravo para destrancar RE e RESP, ou o agravo, simplesmente agravo, em recurso especial e recurso ordinário. Isso chegava ao Superior Tribunal de Justiça ou ao STF, a depender, conforme o caso, para lá ser eventualmente admitido ou inadmitido, monocraticamente, para sofrer um agravo interno, para que só então você conseguisse ter o seu recurso, analisado por uma turma no STJ ou no STF. E aí o que é que a comissão de reforma, né, a comissão de elaboração do novo CPC fez? De forma muito inteligente. Diz assim, olha, se na maioria dos casos eu vou ter uma decisão de inadmissibilidade que vai gerar um agravo em recurso especial, que pode ter uma inadmissibilidade monocrática pelo presidente do STJ ou do STF, que vai sofrer um agravo interno, para só então chegar lá, vamos suprimir os juízos provisórios de admissibilidade e vamos deixar apenas o juízo definitivo de admissibilidade. Né? E isso foi feito. Isso mudou a apelação e houve também esta mudança no âmbito do recurso especial extraordinário. Então, a redação original em que foi publicado o CPC, acabava-se o juízo provisório de admissibilidade. Eu não tinha mais juízo provisório de admissibilidade. Acabou. Você tramita o processo no juízo ACO, mas remete para a admissibilidade do juízo aqui. Isso iria extirpar aquilo que à época era a maior classe processual do STJ, que era o agravo para destrancamento de RE e RESP, que era o agravo para agravo em recurso especial. Era a classe processual mais numerosa em quantitativo de recursos no âmbito do STJ. Mas o STJ, né, ao invés de buscar, como bem disse o professor Bruno, o respeito às bases principiológicas do novo Código de Processo, né, e as bases constitucionais de uma visão do processo, né, como um instituto que não tem razão de vida per si, ele existe como elemento de construção, de produção do direito em sociedade, né? Ele resolveu fazer o que sempre fez.
o que antes era promovido via jurisprudência defensiva, e aí o professor Bruno deu vários exemplos em que o novo CPC afasta a interpretação do STJ em jurisprudência defensiva. Ele fez isso agora em termos de projeto de lei. Quando ele percebeu, quando o STJ caiu em si e percebeu que com o fim do juízo provisório de admissibilidade, ele passaria a receber imediatamente todos os recursos especiais que fossem interpostos, e o Supremo percebeu que passaria a receber todos os recursos extraordinários que fossem interpostos, eles optaram, né, por fazer ou afastar a alteração que nunca aconteceu. Eu vi até uma palestra, salvo engano, de Fred, que ele usou um termo muito bacana para a Lei 13.256, que foi, para quem gosta de Star Wars, o Império Contra-Ataca. Eu gostei muito dessa metáfora, porque o que aconteceu? Ainda no período de vigência do CPC, os tribunais superiores, STJ, STF, TST, fizeram uma grande pressão política no sentido de alteração do CPC. Então, aquela alteração de extinção do juízo provisório de admissibilidade permaneceu para apelação, ou seja, para os tribunais de justiça e tribunais regionais federais, vale, mas não permaneceu para o RESP, ou não permaneceu para o STJ nem para o STF. E aí retornou-se o juízo provisório de admissibilidade no tribunal inferior. Só que isso aconteceu através da Lei 13.256 de 2016. E, inclusive, a alteração entrou em vigor na mesma data do início da vigência do CPC. Então, o fim do juízo provisório de admissibilidade nunca chegou a acontecer para fins de RESP e de RE. E a questão não é só essa. Não é, o pior é como veio o artigo 1030 do CPC. Como veio a nova redação do artigo 1030 do CPC, que trata justamente do juízo de admissibilidade provisório. Porque antes, no CPC 73, era mais ou menos simples. O presidente ou vice-presidente analisava a admissibilidade do recurso olhando o quê? Olhando exclusivamente os requisitos de admissibilidade do recurso especial extraordinário. Foi tempestivo? Não. Trata de questão exclusivamente de direito? Trata. Fez o pré-questionamento da matéria? Fez ou não fez? Né? Tem recurso, há repercussão geral ou não há repercussão geral? E era isso que se fazia. O presidente ou vice-presidente admitia e mandava subir o RE ou o RESP, ou inadmitia e cabia o agravo em recurso especial extraordinário. Só que agora, para você entender o artigo 1030, para você entender a postura que o presidente ou vice-presidente do tribunal tem diante de um recurso especial extraordinário, você precisa entender, primeiro, que ele não vai só promover o juízo provisório de admissibilidade. A gente vai ver mais adiante que, em algumas vezes, ele fará o juízo definitivo de admissibilidade, ele fará seleção de processos para fins de repercussão geral, ele fará análise da jurisprudência dos tribunais superiores, e hoje, na prática, é praticamente impossível não, mas é muito difícil a subida de um recurso especial extraordinário. Porque há hipóteses, diversas hipóteses inclusive, que a admissibilidade realizada pelo presidente ou é irrecorrível, ou o recurso cabível é o agravo interno, ou seja, para o próprio tribunal recorrer. Mas eu chego lá. Mas antes de chegar lá, para entender a admissibilidade provisória do RE e do RESP hoje, para entender o 1030 do CPC, você precisa ter em mente algumas coisas. Primeiro, no tratamento de forma objetiva em massa. Você precisa entender que o CPC hoje está focado muito num microsistema de formação de precedentes obrigatórios, e você tem que entender a existência de um microsistema de julgamento de causas repetitivas, porque a lógica central agora é de que o STJ e o STF não ficam julgando centenas de milhares de recursos como se fazia antes. A lógica agora é que eu tenho técnicas para objetivar estas decisões
e fixar teses jurídicas para que a fixação de teses jurídicas seja agora precedente obrigatório, né? Seja agora precedente obrigatório aos demais tribunais. A gente vai ver que isso tem alguns problemas. Mas agora, para eu entender o artigo 1030, eu preciso ter em mente pelo menos 3 perguntas. Uma, já existe precedente obrigatório? 2, se não existe precedente obrigatório, já está afetada a matéria para fins de precedente obrigatório? Ou 3, esta é uma questão, né, que ainda não há tese jurídica, ou seja, é uma questão inédita no âmbito da apreciação dos tribunais superiores. Porque sem isso, você não consegue entender. Porque o que fez o artigo 1030? O artigo 1030 deu ao presidente 5 atitudes, a última se desdobra em 3, mas 5 atitudes centrais. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender e que a gente precisa, né, analisar, e é o que o presidente do Tribunal de Justiça faz, a primeira pergunta que ele faz é o seguinte: sobre este recurso especial e este recurso extraordinário, já existe precedente obrigatório? Ponto. Porque o que a gente precisa lembrar é isso, de que o recurso especial e o recurso extraordinário não revisam questões de fato, não revisam questões de prova, não analisam normas particulares como contratuais, eles analisam a adequada aplicação do direito. Eles analisam a adequada aplicação do direito. E aí a primeira pergunta que a gente tem que fazer é, esta questão jurídica que está sendo aventada neste recurso especial, ela já foi objeto de decisão sobre repercussão geral do STF? Ela já foi objeto de decisão de recursos repetitivos no âmbito do STJ? Porque se foi, né? Se já foi, eu vou ter, em princípio, que negar seguimento. Então, o que faz o presidente do tribunal todas as vezes que ele se depara com um recurso especial ou um recurso extraordinário que já tem tese fixada? Ele vai primeiro vamos analisar primeiro o seguinte: todas as vezes que há precedente obrigatório, mas a decisão recorrida está de acordo com o precedente obrigatório. Ou seja, eu tenho um precedente obrigatório, a decisão aplica um precedente obrigatório e eu interponho um recurso especial contra este precedente do STJ ou interponho um recurso extraordinário contra o entendimento do STF. Então, nestes casos, não cabe recurso especial, nem cabe recurso extraordinário. E aí compete ao presidente negar seguimento. Então, o presidente vai negar seguimento a todas as vezes que eu tiver um recurso extraordinário que discuta a questão constitucional, a qual o STF não tenha reconhecido repercussão geral. Você vai discutir aqui despejo. Não, despejo não tem repercussão geral. Bom, então você não pode mais interpor recurso especial. 2, ele também tem que negar seguimento contra recurso extraordinário interposto quando o acórdão, a decisão recorrida, esteja em conformidade com o entendimento que o STF exarou no regime de repercussão geral. E ele também tem que negar seguimento, todas as vezes que eu tiver interposto RE, recurso extraordinário, ou RESP, recurso especial, que sejam contrários à tese já fixada em recursos repetitivos. Ponto. Então a primeira pergunta é: se eu tiver repercussão geral e se eu tiver precedente obrigatório e a decisão recorrida estiver de acordo com o precedente obrigatório e, portanto, o recurso especial ou extraordinário está em desconformidade, está contra a tese fixada em obrigatório, o presidente deve negar seguimento ao recurso. Esse recurso não vai subir, não cabe mais recurso extraordinário dessa decisão. Inclusive, desta decisão não cabe o agravo para destrancamento de RESP, porque não cabe RESP. É um RESP prejudicado, é um RESP que não sobe segmento.
Maurício, essa decisão é irrecorrível? A pergunta que a gente precisa fazer. Maurício, essa decisão é irrecorrível? Esta decisão é irrecorrível? Esta não. Outra sim, a gente vai ver. Mas esta não. Neste caso, caberá recurso de agravo interno contra a decisão do presidente para que você possa fazer um distinguish, para que você possa fazer uma distinção, para que você possa dizer, olha, senhor presidente, você analisou errado. A tese jurídica, o tema que eu trago no meu recurso especial, no meu recurso extraordinário, não é esta que foi fixada. Mas não caberá o destrancamento do RESP nesta decisão. Então, das decisões que antes, no CPC 73, de qualquer decisão de inadmissibilidade de recurso especial extraordinário, cabia o agravo no recurso especial ou no recurso extraordinário para destrancá-lo. Agora não. Agora ele é excepcional, o agravo do atual artigo 1042. Então, na primeira hipótese, ou seja, todas as vezes que eu tiver um recurso especial ou extraordinário que esteja o recurso em desconformidade com a tese fixada, o presidente nega seguimento e o único recurso que eu tenho ali é o recurso de agravo interno para levar a questão ao tribunal pleno ou corte especial, se o tribunal tiver, do próprio tribunal recorrido, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Tá bom? A segunda hipótese que a gente está tratando aqui é quando eu tenho precedente obrigatório, e a decisão recorrida não aplica. Então, ou seja, dei certo, agora vai subir meu recurso, agora vai subir o RESP. Quando é... Vamos pensar aqui, não é possível, né? Ou seja, eu estou fazendo um recurso, que o meu recurso está de acordo com a tese fixada em precedente obrigatório, né? Está fixado em recurso repetitivo, e o tribunal recorrido, o Tribunal de Justiça, a Câmara no Tribunal de Justiça da Bahia, ou a turma no TRF da primeira região, não aplicou a tese fixada em precedente obrigatório do STJ, e eu interpus meu RESP, ou seja, o meu RESP está de acordo com a tese e a decisão recorrida está em desacordo com a tese. Era natural pensar o quê? Que nestes casos o presidente deveria remeter ao Tribunal Superior. Não. Nesses casos ele não remete ao Tribunal Superior imediatamente. Ele remete de volta para a turma ou Câmara do Tribunal que julgou aquele recurso originário, para que ele exerça um juízo de retratação. Então, o artigo 1030, ele criou efeito regressivo para todas as vezes que o tribunal recorrido decidir em desconformidade, né, com a tese fixada no âmbito de repercussão geral. Vou falar só de repercussão geral para poder ficar mais fácil a exposição, mais rápida a exposição, mas entenda o precedente obrigatório. Então, ou seja, todas as vezes que eu interpuser um recurso que está de acordo com o tema já decidido em repercussão geral, ou em recurso repetitivo, antes de subir o recurso, o presidente do tribunal devolve à Câmara que julgou, Câmara do Tribunal de Justiça, ou turma do TRF, para que ele reveja a sua decisão e para que ele aplique a tese fixada. Então, ele tem a possibilidade, o tribunal passa a ter a possibilidade, a Câmara ou turma que julgou passa a ter a possibilidade, né, de rever a sua decisão para redecidir a matéria em conformidade com o que decidiu. A gente vai adiante se ele não fizer isso. Bom, desta decisão do presidente, não cabe recurso algum. Bom, desta decisão do presidente, repito eu, não cabe recurso algum. Então, se o presidente entendeu que o meu recurso especial está em conformidade com tese, né, fixada em recurso repetitivo, e que a decisão recorrida está em desconformidade, esta decisão de devolver para a turma, para que a turma reaprecie a matéria, ela é irrecorrível. Não cabe decisão. Então, primeira hipótese, a gente já tratou, quando há precedente e a decisão recorrida está de acordo com o precedente, nega seguimento. A segunda hipótese a gente já tratou,
que é quando há precedente, mas a decisão recorrida está em desconformidade com o precedente, e aí manda-se para o juízo de retratação. Vamos para a terceira hipótese. Qual é a terceira hipótese? O terceiro do artigo 1030. É quando eu não tenho precedente obrigatório em recurso repetitivo ou em repercussão geral, eu não tenho, mas a matéria já foi afetada. Ou seja, eu não tenho precedente obrigatório ainda formado, mas já há uma afetação, o tema já está afetado, para que o STJ ou o STF, a depender do caso, decida o tema. Nestes casos, o STJ, com a alteração que foi feita na legislação, e o STF com a alteração que foi feita na legislação, disse: não me suba, eu não quero nem olhar estes processos. Eu já estou aqui com processos representativos da controvérsia, já está afetada a questão da repercussão geral, e você aguarde os seus processos aí, que depois que eu decidir, eu lhe informo para que você julgue os que são contrários, né? Ou suba, a depender do caso, mas somente depois que eu decidir. Então, quando eu não tenho precedente obrigatório, mas eu tenho afetação da matéria, o que é que deve fazer o presidente do tribunal? Ele deve sobrestar o recurso. E desta decisão de sobrestamento, cabe algum recurso? Cabe o agravo interno, não agravo em recurso especial ou extraordinário, não o recurso para destrancar IR/RS, mas sim o agravo interno, para que você possa fazer a sua distinção, o seu distinguish, para eventualmente dizer, mais uma vez, dizer assim: senhor presidente, você apreciou mal a matéria, observe que o meu caso é diferente do caso que está afetado. É o novo e bom distinguish. É quando você vira para atacar via agravo interno a decisão do presidente ou do vice, para que o órgão colegiado respectivo, tribunal pleno ou corte especial, quando houver, possa, né, reformar caso o presidente tinha sobrestado um recurso que não devia ter sobrestado. Vamos lá. Próxima hipótese. Faltam duas. Já estou caminhando para o final. Qual é a próxima hipótese? É quando não há precedente obrigatório. Não há afetação da matéria ainda. Não há precedente obrigatório. Não há afetação da matéria. Mas o presidente percebe que essa é uma questão repetitiva. Percebe que já há ali vários recursos especiais tratando do tema ou vários recursos extraordinários tratando do tema. E aí o que é que ele pode fazer nestes casos? Ele pode selecionar o recurso para que este recurso, que ainda não tem matéria afetada, que não tem precedente obrigatório, mas que já se percebe que é repetitivo, que tem relevância para fins de afetação, e ele seleciona e aí sim remete ao STJ e STF, dizendo: olha, eu tenho aqui um recurso, eu tenho aqui alguns recursos, em geral não é um, mas são alguns recursos, que vocês ainda, que trata de um tema jurídico ainda não decidido por vocês, em regime de repercussão geral, e que tem potencial para tanto. E aí remete. Esta decisão do presidente é uma decisão irrecorrível, e é raríssima de acontecer. Por fim, já caminhando para o final, são as últimas hipóteses que restaram, que são justamente as hipóteses que estão no inciso 5º do artigo 1030, que são justamente as hipóteses que estão no artigo 5º, no inciso 5º do artigo 1030, e que tratam das hipóteses em que haverá a admissibilidade para análise dos demais requisitos. Porque essa agora é a questão. Então, antes, qualquer que fosse a decisão, caberia agravo para destrancamento, né? O agravo em recurso especial extraordinário. Agora, naquelas 4 hipóteses anteriores, não cabe agravo para destrancamento.
se eu já tenho precedente sobre o tema, se a questão já está afetada, ou se a questão não está afetada, mas está servindo para afetação, eu não vou analisar, eu sequer, nestes casos, analisarei os outros requisitos de admissibilidade. Eu sequer analisarei, por exemplo, se o recurso é tempestivo, ou eu sequer analisarei se a matéria está pré-questionada, ou eu sequer analisarei se a dissidência jurisprudencial alegada no RESP está comprovada. Nestes casos, anteriores, eu não vou analisar estes temas. Se nada daquilo aconteceu, aí eu passo, aí sim, se for uma causa inédita ou numa dessas hipóteses, eu vou analisar os demais requisitos de admissibilidade. Então, qual é a primeira hipótese? Que eu vou ter uma efetiva realização de juízo de admissibilidade provisório. Quando se tratar de uma causa inédita, e que o presidente do tribunal não entenda que deva ser hipótese de afetação, né? E que não seja uma questão repetitiva, né? Ou seja, é uma questão inédita e não repetitiva. E aí o presidente vai analisar os demais requisitos para questionamento e por aí vai. Se ele admite, sobe o recurso. Mas se ele inadmitir, neste caso, por exemplo, porque entende que não há pré-questionamento, ou porque o presidente entende que se pretende rediscutir matéria de fato ou direito, né? Então, em todos estes casos, estes demais casos, da decisão de inadmissibilidade, aí sim caberá o agravo em recurso especial extraordinário para estancar. Tem mais duas situações. Quando não há precedente obrigatório e ele foi selecionado para ser afetado. Lembra lá? No inciso 4 ele foi selecionado para ser afetado. Não, vai ser afetado esse recurso aqui. Só que o presidente, ao selecionar para afetar, entende que o recurso é inadmissível, porque os recursos afetados só podem ser os admissíveis. Então, ele seleciona, porque entende que há repetitividade de causas sobre aquele tema, mas quando ele vai remeter, o presidente diz, não, faltou para questionamento. Então, nestas hipóteses, também caberá agravo interno. E, por fim, a última hipótese que nós temos, que caberá o agravo interno, não, me perdoe, eu falei errado, é o agravo do 1042, o agravo para destancamento do RESP, a última do RE e do RESP, a última hipótese que nós temos é aquela hipótese que está vinculada lá com o inciso terceiro, com o inciso segundo, em que o presidente manda voltar para a turma reapreciar e a turma não reaprecia. Então, ou seja, é aquele recurso especial que eu interpus, o presidente, ao perceber que a decisão recorrida estava em desconformidade com a tese fixada em recurso repetitivo, devolve para a turma rejulgar, a turma rejulga e não aplica. Entende que não é o caso de aplicar, ou seja, ela exerce o juízo de retratação, mas não rejulga para aplicar o precedente. E aí, desta forma, o presidente vai analisar os demais requisitos de admissibilidade. E aí, se ele deu a oportunidade de fazer a retratação, não foi feita a retratação, e não estão presentes os outros requisitos de admissibilidade, como, por exemplo, para questionamento, tempestividade, preparo, tempestividade, pré-questionamento, repetindo porque está travando, então não sei se está indo lá, rediscussão de matéria de fato, rediscussão de matéria de prova, e ele inadmite, aí sim caberá agravo interno. Então, na prática, qual é a situação que nós estamos hoje? A situação que nós estamos hoje é que, se tiver precedente, se o STJ já tiver decidido o tema infraconstitucional, de legislação federal infraconstitucional, e se o STF já tiver decidido que o tema não tem repercussão geral, ou se já tiver entendido que tem repercussão geral e decidido a questão no regime de repercussão geral ou no regime de recursos repetitivos, a matéria não voltará ao STJ e ao STF. Ela simplesmente não cabe mais recurso especial extraordinário pela sistemática do 1030. Porque pela sistemática do 1030 só é possível subir RE e RESP, só há admissibilidade de RE e RESP, né, presentes os demais requisitos, né, se eu não esbarro
em ter um Tribunal Superior decidido. E qual é o grande risco que nós temos aí? É justamente o risco do engessamento da interpretação do direito federal. Que observe quantas vezes a gente viu nos últimos tempos a mudança de interpretação que o Supremo Tribunal Federal tem feito em relação a diversos institutos jurídicos, né? Não há tempo de eu explicar, mas todos nós conhecemos, por exemplo, o fenômeno da mutação constitucional. O que é a mutação constitucional? Quando o Supremo Tribunal Federal, diante de um mesmo texto da Constituição, interpreta de forma diferente, né, por força das alterações das circunstâncias de fato. Nós sabemos que é importante a figura do precedente obrigatório, nós sabemos que ele dá racionalidade, que ele dá isonomia, que ele traz justiça, né, por tratar as pessoas de forma isonômica, mas o engessamento não é positivo. E este é um grande problema que o artigo 1030 trouxe. A doutrina tem tratado, tem pensado soluções, né? Existe a técnica do common law do snalizing, que é quando o próprio Tribunal Superior, julgando um outro recurso, diz: olha, eu estou disposto a rever esse tema. Ou outra possibilidade era contra a lege o presidente do tribunal, de um tribunal de justiça, entendendo que a hipótese de o STJ rever o tema, né, admitir um recurso para que o STJ, se assim o quiser, o faça. Tá bom? Mas, meus amigos, era isso que eu queria tratar com vocês hoje. É um tema muito técnico, muito complexo, e passamos aqui meia hora, mais, pelo que eu estou vendo aqui, falando exclusivamente de um artigo do CPC, graças à alteração legislativa que os tribunais superiores forçaram. Mas, enquanto há luz, há esperança. Um abraço a todos, boa noite, obrigado, professor Wilson. Obrigado, professor Maurício Dantas Góes de Góes, trouxe com sua brilhante exposição o dificílimo tema, análise, né, de acesso das partes às instâncias superiores, Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. E o último análise foi isso que ele tratou aí, mostrando como é difícil, como são grandes as barreiras para se chegar a essa instância. Foi algo mais ou menos, algo mais perto de continuação com o que Bruno havia